Turma, continuando a estudar integrais trigonométricas, agora a gente vai ver fórmulas de recorrência. O que são fórmulas de recorrência? É uma fórmula para calcular a integral de potências de funções trigonométricas. Então, por exemplo, a integral de seno de x elevado a n, d de x, potência. A integral de tangente de x elevado a um m, d de x. E assim por diante, pessoal. O integrando é uma função trigonométrica elevada a uma potência. Então, agora vamos estudar esse exemplo 3. A integral indefinida do seno de x elevado a n, d de x, que é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x dividido por n, mais n menos 1 dividido por n vezes a integral indefinida do seno de x elevado a n menos 2 d de x. Turma, uma coisa que eu quero que vocês observem aqui. Para eu resolver essa integral, eu posso de novo usar a fórmula. Então, vai caindo o grau. Caindo o grau até ou aparecer seno de x d de x. Essa integral está na tabela, vocês sabem resolver. Ou seno de x elevado a zero d de x, que isso daqui é a integral de d de x, tudo bem, pessoal? Então, observem que isso é o de recorrência, eu vou reutilizando ela, eu vou recorrendo a ela várias vezes, tudo bem? E a gente vai deduzir essa fórmula de recorrência, a com o seno. Então, deduzindo a fórmula, o que a gente tem que fazer? Reescrever primeiro essa integral. Então, vai ser a integral indefinida do seno de x elevado a n d de x, eu posso escrever como a integral indefinida do seno de x elevado a n menos 1, vezes seno de x d de x, pessoal. E agora aqui eu vou usar a técnica da integração por partes, turma. Aonde? Aqui vai ser o meu u e esse daqui vai ser o meu d de v, turma. Lembrando da técnica que é o quê? U vezes d de v, a integral de u d de v é igual a u vezes v menos a integral de v d de u. Então, tomando u como seno de x elevado a menos 1 e o d de v como seno de x d de x, o que a gente tem? O d de u é a derivada aqui, pessoal. Aqui, ó, é uma composta, então eu vou usar a regra da cadeia, pessoal. Então, caia da potência, n menos 1 vezes seno de x elevado a n menos 2, vezes a derivada do de dentro, turma. O de dentro é o seno de x, então, cosseno de x d de x, porque essa é a derivada, né? Turma, e o v vai ser o quê? Qual é a função que quando eu derivo dá seno? É menos cosseno, tudo bem? Então, esse é o meu v e esse é o meu d de u. Sabido o d de u, o v, o u e o d de v, pessoal, eu consigo agora montar, de fato, aplicar a integração por partes. Então, a integral indefinida do seno de x elevado a n d de x é igual. Quem que é meu u e meu v? O meu u é o seno de x elevado a n menos 1, vezes quem que é o meu v? Menos cosseno de x. Menos da fórmula, a integral, quem que é o meu v? Menos cosseno de x. Vezes quem que é o meu d de u? N menos 1 vezes o seno de x elevado a n menos 2 vezes cosseno de x d de x. Coloquei tudo aqui, pessoal. Menos com menos fica mais e eu posso observar que a gente vai trabalhar agora com essa relação aqui. Então, essa integral é igual a isso. Aqui tá resolvido. Aqui a gente vai ter que desenvolver um pouquinho mais, pessoal. Então, observar que aqui, ó, menos com menos fica mais. Aqui é cosseno, vai ficar cosseno ao quadrado. Aqui tá seno, vai ser esse expoente mesmo. Então, agora a gente vai pro próximo slide. Então, a gente tem que a integral de seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x, mais n menos 1 vezes a integral de cosseno ao quadrado de x vezes seno de x elevado a n menos 2 d de x. Turma, o que eu quero que vocês observem, eu tirei o número da integral, tudo bem? Isso daqui é uma propriedade só para eu simplificar, observar esses detalhes. Aqui, turma, a gente vai substituir que cosseno ao quadrado de x, na verdade, é 1 menos seno ao quadrado de x, pessoal, para eu continuar trabalhando tudo na linha do seno, certo? Então, vamos substituir isso. Então, a integral de seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x, mais n menos 1 vezes a integral de, aqui eu substituí, 1 menos seno ao quadrado de x vezes
seno de x elevado a n menos 2 vezes d de x. Eu vou fazer a distributiva aqui agora, turma. Então, ficou como aqui, ó, a integral de seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x mais n menos 1 vezes a integral, ó. Fazendo a distributiva, ficou como? Seno de x elevado a n menos 2, aqui, ó, n menos 2 mais 2, porque a base é igual, somos expoentes. Então, menos seno de x elevado a n vezes d de x. Pessoal, o que eu quero que vocês observem? Aqui a gente abriu em duas integrais, vocês concordam? A gente pode abrir em duas integrais. Então, a integral do seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x, mais, abrindo aqui, pessoal, ficou n menos 1 vezes a integral do seno de x elevado a n menos 2d de x. Com esse menos, com esse mais, ficou menos n menos 1 vezes a integral do seno de x elevado a n d de x. Essa daqui é a mesma que essa daqui, pessoal. O que eu faço? Eu passo para lá para ficar o que eu quero descobrir tudo para um lado, tudo bem? Para daí eu poder isolar a turma. Então, passando esse daqui que tá menos para lá, fica mais. Então, a integral de seno de x elevado a n d de x mais n menos 1 vezes a integral de seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x mais n menos 1 vezes a integral do seno de x elevado a n menos 2d de x. Ufa, né, pessoal? O que eu quero que vocês observem? Esse daqui, pessoal, a gente podia chamar de um A, e esse daqui é um A. Vocês concordam que a gente tem A mais n menos 1 vezes A? Então, isso daqui, no fundo, não é NA? Então, é n vezes a integral do que eu quero saber, tudo bem? Então, eu tenho que é n vezes a integral do seno de x elevado a n d de x, que é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x, mais n menos 1 vezes a integral do seno de x elevado a n menos 2d de x. Observa que eu quero saber só isso, e tem um n multiplicando, eu passo o n dividindo. Então, a integral que eu quero tanto saber, que é a integral do seno de x elevado a n d de x, é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x dividido por n, mais n menos 1 dividido por n vezes a integral de seno de x elevado a n menos 2d de x. Cheguei no que eu queria, pessoal. Observa que para eu desenvolver, para eu chegar nessa relação, o que eu precisei? Usar por partes, integração por partes, e um detalhe importante, é aquela que aparece de novo a integral que eu quero. Então, eu tenho que isolar essa integral. A gente já fez um exemplo desse, então observar que esse é um tipo de situação importante que aparece na integração por partes. Então, portanto, mostramos que a integral de seno de x elevado a n d de x é igual a menos seno de x elevado a n menos 1 vezes cosseno de x dividido por n, mais n menos 1 dividido por n vezes a integral do seno de x elevado a n menos 2d de x. Turma, o que eu quero que vocês observem aqui, se no exemplo pedem para vocês, no exercício, perdão, pedem para vocês deduzirem, aí vocês têm que fazer o passo que eu fiz. Mas, se no exercício calculem, vocês já podem usar direto a fórmula de recorrência, vocês estão liberados para usar ela. Então, aqui eu vou apresentar algumas fórmulas de recorrência mais utilizadas, tá, pessoal? Então, tem a do seno, que a gente deduziu, a do cosseno, que é essa daqui, tá, pessoal? A da secante, que é essa daqui, e a da cossecante, que é essa daqui. Turma, tem a da tangente, tem a da cotangente, mas as mais utilizadas são essas. Então, agora vamos calcular a integral de cosseno à quinta de x d de x. Posso usar a fórmula de recorrência? Claro que podem, pessoal. Aqui eu vou fazer esse exemplo de duas fórmulas, usando a fórmula de recorrência e não utilizando a fórmula de recorrência. Então, vamos à resolução. Então, usando o tipo 1, o item A, porque o expoente do cosseno é ímpar. Então, no tipo 1, lembra que a gente viu no começo dessa aula, é do item A. O expoente é ímpar, o que a gente tem que fazer? Guardar um cosseno, lembra? Então, é a integral de cosseno à quinta de x d de x vai ficar igual a cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes cosseno de x d de x. Guardei isso daqui, tudo bem? Eu vou substituir aqui a relação fundamental. Então, ficou 1 menos seno ao quadrado de x, tudo elevado ao quadrado vezes cosseno x d de x. E agora eu vou fazer qual substituição? U igual ao seno de x, pessoal. E aí, observar que aqui eu tenho d de u e aqui vai acabar caindo em uma de regra da potência.
Então, tomando u igual a seno de x, d de u é igual a cosseno de x, d de x. Quando eu substituo, pessoal, vocês vão ver que aqui fica polinomial, então por isso que é uma integral em que eu uso a regra da potência. Então, a integral de cosseno à quinta de x d de x, que é igual à integral de 1 menos seno ao quadrado de x elevado ao quadrado vezes cosseno de x d de x, substituindo vai ficar igual a integral de 1 menos u ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, d de u. Pessoal, abrindo aqui quadrado perfeito, ficou a integral de 1 menos 2u ao quadrado mais u à quarta, d de u. Aqui, ó, é um polinômio, a integral de polinomial é só eu usar a regra da potência, tudo bem? Então, ficamos que essa integral é u menos 2 vezes u ao cubo dividido por 3, mais u à quinta dividido por 5, mais a constante. Observando que está em função de x a integral que eu quero, então eu tenho que voltar para o x. Lembrando que o u é o seno de x. Então, portanto, essa integral é igual a seno de x menos 2 vezes seno ao cubo de x dividido por 3, mais seno à quinta de x dividido por 5, mais a constante. Então, logo, a integral indefinida de cosseno à quinta de x d de x é igual a seno de x menos 2 vezes o seno ao cubo de x dividido por 3, mais seno à quinta de x dividido por 5, mais a constante com a constante pertencente aos reais. Turma, nossa, professora, mas de fato dá isso? Deriva, turma, a gente já conversou como verificar, tá, pessoal? Deriva, a resposta tem que estar o que está dentro da minha integral, integrando. Mas o que eu quero que vocês observem, turma, é que a gente usou relações trigonométricas. Então, vão ter situações que, para eu voltar, para de fato dar o cosseno à quinta de x, eu tenho que usar essas relações trigonométricas, tudo bem? Então, ficar atentos a isso. E agora, calculando a mesma integral de uma outra forma, ou seja, usando direto a fórmula de recorrência. Então, usando direto a fórmula, que é o quê? A integral de cosseno elevado a n de x d de x é igual a isso daqui, fica como? Nesse caso, o meu n é 5. Então, vai ficar como? Seno de x vezes 5 menos 1, 4, cosseno à quarta de x dividido pelo n, que é 5, mais n menos 1, 4, dividido por 5, então 4 quintos, vezes a integral de 5 menos 2, 3, cosseno ao cubo de x. De novo, eu tenho que resolver agora essa integral. Novamente, eu vou usar a fórmula da recorrência. Então, usando novamente a fórmula de recorrência, agora com meu n sendo 3, a integral de cosseno ao cubo de x d de x é igual a seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por 3, mais 2 terços de integral de cosseno x d de x. Essa integral é tranquila de resolver, tá na minha tabela, tudo bem? Então, isso é igual a seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por 3, mais 2 vezes seno de x dividido por 3, mais a constante. Obtive essa integral aqui, agora substituo, tenho a integral final, que é a que eu queria saber originalmente. Então, portanto, a integral indefinida de cosseno à quinta de x d de x é igual a seno de x vezes cosseno à quarta de x dividido por 5, mais 4 quintos vezes seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por 3, mais 2 vezes seno de x dividido por 3, mais a constante com a constante pertencente aos reais. Professora, mas você calculou a mesma integral e deu respostas diferentes. Pessoal, de novo, falando sobre a identidade trigonométrica que a gente usou. Lá a gente usou que cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Quando eu substituo, eu posso chegar em uma e na outra, pessoal. Então, observar esses detalhes. Mas as duas respostas estão corretas. Por isso que é muito delicado, na hora que está lá na lista, o gabarito desses tipos de integrais, pessoal, dependendo do caminho que vocês tomam, a resposta vai dar diferente, mas ambas estão corretas. É só pelas identidades trigonométricas que vocês usam, pelos caminhos que vocês usam, tudo bem? Então, agora vamos para o exemplo 5. Resolver a integral indefinida de tangente ao quadrado de x vezes secante de x d de x. Observar, pessoal, que aqui, ó, o expoente é par, então eu posso usar a identidade trigonométrica com tangente ao quadrado de x que tem secante, vocês concordam? Então, usando que tangente ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos 1, o que a gente tem? Que a integral de tangente ao quadrado de x vezes secante de x d de x é igual à integral de secante ao quadrado de x menos 1, tudo vezes secante de x d de x. Aí eu posso fazer a distributiva, turma. Então, fazendo a distributiva e abrindo as integrais, a gente tem que essa integral é igual à integral de secante ao cubo de x d de x menos integral de secante de x d de x, pessoal. Então, eu tenho duas integrais para resolver. Usando a fórmula de recorrência aqui para o meu n
sendo 3, turma, o que a gente pode observar? Que essa integral aqui fica como? Com o meu n sendo 3, então é secante de x, porque 3 menos 2 é 1, secante de x vezes tangente de x, dividido por 3 menos 1, que é 2, mais 3 menos 2 é 1, 3 menos 1 é 2, mais meio vezes a integral de secante de 3 menos 2, que é 1, de secante de x d de x. E essa integral se mantém, menos a integral de secante de x d de x. O que eu quero que vocês notem, pessoal, é que aqui ficou meio de uma integral menos a mesma integral. Então, vocês concordam que isso daqui resulta em menos meio da integral de secante de x d de x? Aqui eu copiei e aqui eu só fiz a continha, pessoal. Então, na verdade, eu tenho que resolver essa integral aqui. Só que essa integral aqui a gente já resolveu, tem na tabela, a gente já trabalhou ela, vocês concordam? Então, eu tenho que a integral da tangente ao quadrado de x, secante de x d de x, é igual a secante de x vezes tangente de x dividido por 2, menos meio vezes o ln do módulo de secante de x mais tangente de x, mais a constante, pessoal. Então, portanto, a integral indefinida de tangente ao quadrado de x vezes secante de x d de x é igual a secante de x vezes tangente de x dividido por 2, menos meio vezes ln do módulo de secante de x mais tangente de x, mais constante, com a constante pertencente aos reais. Turma, o que eu quero que vocês observem, ó, essa integral a gente já calculou em vídeos anteriores, tudo bem? E a gente usava uma técnica de que eu tinha que multiplicar por 1, mas um conveniente, tudo bem? Lembra? Eu tinha que multiplicar por secante de x mais tangente de x, dividido por secante de x, mais tangente de x. Pessoal, a gente já trabalhou isso daqui, tá? Então, é importante vocês terem em mente as integrais que a gente já trabalhou e desenvolveu. E essa daqui é uma que também tá na tabela. Então, agora trabalhando o quarto tipo, pessoal, e último. Então, a integral indefinida do seno de mx vezes cosseno de nx, ou a integral do seno de mx vezes o seno de nx, d de x, ou a integral indefinida de cosseno de mx vezes cosseno de nx, d de x. Ou seja, pessoal, agora eu tenho um m ou um n multiplicando o que está dentro do cosseno, pessoal. Aqui, ó, o argumento ou do meu cosseno ou do meu seno. Então, a gente tem que usar quais fórmulas, pessoal? Essas 3 fórmulas aqui. Vamos ver quais são. Seno de x vezes cosseno de x é igual a seno de x menos y mais seno de x mais y dividido por 2. Seno de x vezes seno de y é igual a cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y, também dividido por 2. E cosseno de x vezes cosseno de y é igual a cosseno de x menos y mais cosseno de x mais y dividido por 2. Turma, então quando aparecer essa situação eu uso essa situação eu uso essa situação eu uso essa. Eu só tenho que substituir os argumentos aqui para ver o que vai ser resolvido, tudo bem? O que vai aparecer. Então, agora no exemplo 6 vai ser uma situação do tipo 4. Então, a integral de seno de 5x vezes seno de 3x d de x, pessoal. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é descobrir quem que é o seno de 5x vezes o seno de 3x. Como eu posso reescrever essa expressão aqui. Então, lembrando que o seno de x vezes o seno de y é igual a cosseno de x menos y menos cosseno de x mais y dividido por 2, o que a gente tem? No lugar de x eu substituo por 5x, no lugar de y por 3x. Então, a gente tem que seno de 5x vezes seno de 3x é igual a cosseno de 2x menos cosseno de 8x dividido por 2, pessoal. Então, essa integral aqui pode ser substituída por... Então, a integral de seno de 5x vezes seno de 3x d de x é igual à integral indefinida de cosseno de 2x menos cosseno de 8x dividido por 2 d de x. Turma, observem que aqui eu posso abrir em duas integrações, vocês concordam? Que é igual a meio vezes essas duas integrais aqui. Então, a integral de cosseno de 2x d de x menos a integral de cosseno de 8x d de x. Observa que para eu resolver essas duas integrais, pessoal, a mesma técnica de substituição. Eu só vou substituir por coisas diferentes, tudo bem? Então, na primeira, eu vou substituir u por 2x e na segunda, z por 8x, pessoal. Na hora que eu substituo, eu tenho que saber quem que é o d de u e o d de z. Substituindo, pessoal, o que a gente obtém, então?
que isso daqui é igual a meio vezes seno de 2x dividido por 2 menos seno de 8x dividido por 8 mais a constante. Então, portanto, a integral do seno de 5x vezes seno de 3x d de x é igual a seno de 2x dividido por 4, que eu já multipliquei o meio, tudo bem? Menos seno de 8x dividido por 16 mais a constante com a constante pertencente aos reais. Observaram que no quarto tipo, pessoal, eu tenho que usar as identidades que me foram apresentadas. Eu usei, turma, caiu em duas integrais que usa a técnica de substituição bem facilmente. São integrais que a gente calcula de maneira um pouco mais simples, porque a gente já trabalhou bastante, tudo bem? E aí a gente obteve a nossa resposta. Turma, então já tem lista, já tem os slides disponíveis para vocês trabalharem esses conteúdos. Pessoal, quanto mais resolver integral, mais natural fica, mais as técnicas entram na cabeça de vocês e mais quando vocês olharem as integrais vão saber qual técnica usar, tudo bem? É só assim, só fazendo que vocês vão ter o feeling de qual técnica usar. Bons estudos, qualquer coisa, tô no atendimento, tô no meu e-mail, tem os monitores e também tem aula síncrona.